Na oportunidade, homenageando nesta noite ímpar da mulher, iremos homenagear 4 guerreiras, que o dia a dia delas é exatamente fazer o melhor. Então eu chamo à frente ao palco doutora Keline Paiva, que é médica e gerente de atenção primária da Unimed Ceará, doutora Consuelo Pontes, gerente de atenção integral à saúde da Unimed Ceará, Sinara Vera, gerente de administrativo e controles da Unimed Ceará, e Georgia Lima, gerente de desenvolvimento de sistemas da Unimed Ceará, que irão receber das mãos da conselheira doutora Ana Margarida uma justa homenagem, exatamente no nosso evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Iremos proceder agora ao registro fotográfico oficial. O próximo tema irá direcionar-se para mulheres na saúde, uma história de superação e protagonismo. E para apresentá-lo, convido a doutora Ana Margarida, que é médica, pneumologista, historiadora, mestre em História Social pela PUC São Paulo, conselheira do Jornal do Médico, membro da Academia Cearense de Medicina e Sobrame Ceará. Por favor, doutora Ana Margarida. Meu cordial boa noite. Boa noite. Bom, eu queria primeiro iniciar a apresentação. Queria agradecer o convite feito pelo Jornal do Médico, dizer que me sinto muito honrada de participar deste evento, porque hoje é um dia especial, é o Dia Internacional da Mulher. E eu, como feminista, é um dia especial para mim. Na década de 80, eu fui uma das mulheres aqui do Ceará que formamos um grupo e nós implantamos o primeiro movimento, que é a União das Mulheres Cearenses. E hoje a Paola tocou aqui Maria Maria, era o nosso hino. Então, eu me sinto muito feliz e emocionada. Eu vou falar sobre mulheres na saúde, história de superação e protagonismo. Próximo. As mulheres, como foi frisado aqui pela Paola, elas têm uma vocação natural para o cuidar, porque desde a antiguidade, desde a pré-história, aliás, quando as mulheres, os sapiens surgiram, as mulheres, elas tinham filho e elas tinham esse olhar para a criança para cuidar. E sempre elas ajudaram também as outras mulheres a parirem. Então ela tem uma vocação natural para a medicina.
Eu vou apresentar aqui algumas mulheres, começando lá na Antiguidade, no Egito, e terminando agora no século XX. Próximo. Próximo. No Antigo Egito existia uma mulher que chamava-se Meriptah. Ela viveu 2.700 anos antes de Cristo e era conhecida lá como a primeira médica da história. Mas em 2019, até recentemente, no livro de medicina, ela apareceu como a primeira médica da história. Só que em 2019 foi publicado um estudo no jornal, na revista, né, História da Medicina, pelo historiador dos Estados Unidos, de Colorado, e ele chegou à conclusão que ela nunca existiu. Ela foi confundida com outra que eu vou apresentar agora. A que existiu realmente é essa daí, a Pesechete. Ela é a primeira médica da história. Por quê que é certa a história dela? Porque a história está escrita em estela que foi descoberta durante uma escavação em Giza, no Vale dos Reis. Os egípcios, eles tinham essa questão de escrever, toda a história deles era preservada. E aí escreviam na pedra, iam para os túmulos. E a gente sabe que foi Champollion, francês, que decifrou a escrita deles. E aí inventou a egiptologia. Então, nessa estela, que foi descoberta, como eu falei, né, no Vale dos Reis, tem toda a história dela, que ela foi a supervisora das curandeiras. E o filho dela também, na tumba dele, do Aquinetepe, ela está mencionada como supervisora das curandeiras. Então, essa é que detém o título de primeira médica da história. Próximo. Passando para a Grécia, nós temos, eu vou trazer só algumas, né, porque o tempo é muito curto, não dá para apresentar todas. Mas nós temos a Agamede, já foi aí o século XII a.C. Ela é mencionada por Homero na Ilíada como uma curandeira que conhecia os poderes curativos das plantas. Próximo. Também na Grécia Antiga teve outra muito famosa, a Gnodice, século IV a.C. Em Atenas, nessa época, as mulheres eram proibidas de estudar medicina. Ela teve que se disfarçar de homem para assistir às aulas. Houve uma revolta muito grande quando descobriram que ela era mulher, mas ela conseguiu o apoio de outras mulheres e conseguiu mudar as leis. Próximo. Em Alexandria, Marie Lajuive, Maria Juíza, viveu no século III, final do século II a.C. Ela contribuiu para o desenvolvimento da alquimia. Muitas dessas mulheres depois foram confundidas com bruxas, com feiticeiras. E eu aqui quero até dedicar essa minha apresentação às bruxas que foram queimadas vivas já na Idade Média, né? No final da Idade Média, de 1500 foi até o século XIX. De 40 a 100 mil mulheres foram queimadas vivas, confundidas com bruxas, muitas curandeiras, porque elas tratavam com plantas, com ervas, e apareceu a ideia de que elas tinham pacto com o demônio. Próximo. Aqui já na Europa medieval teve essa alemã, Hildegard de Bingen, nasceu em 1098 e morreu em 1179. Ela foi uma abadesa alemã, uma médica renomada, inclusive era filósofa também, e foi respeitada na época pelos pares dela. E ainda hoje ela é citada como uma das grandes médicas dessa fase. Próximo.
Na Itália nós tivemos Trótula de Salerno, porque nessa época aí existia escola de medicina, era o século XI, mas existia uma escola de medicina em Salerno, que era uma escola muito famosa, e ela foi professora dessa escola, e as alunas dela eram apelidadas de as senhoras de Salerno. Próximo. Chegando já na França, nós temos Madeleine Bré. Nasceu em 1842, morreu em 1921, já é bem recente. Ela conquistou o diploma dela de médica em 1875, depois de vencer muitas barreiras, porque as faculdades de medicina só foram abrir para as mulheres na segunda metade do século XIX. Em toda a Europa, inclusive também no Brasil, que já foi no final. Próximo. Essa Madeleine Bré, ela resistiu, teve a resistência muito forte dos colegas, dos médicos da época, que achavam que a mulher não tinha condição de ser médica. Inclusive esse doutor Henri Montagnier escreveu em 1868 na Gazeta do Hospital que, abre aspas, para fazer uma mulher médica é preciso fazê-la perder sua sensibilidade, sua timidez, sua modéstia, endurecendo-a diante de coisas mais horríveis e aterrorizantes. Quando a mulher chegar a isso, eu me pergunto, o que ela terá como mulher? Fecha aspas. Mas mesmo enfrentando todas essas barreiras, ela conseguiu se formar e exercer a profissão dela. Próximo. Eu trouxe aqui Marie Curie, era polonesa, não era francesa, mas viveu a vida inteira na França, casou-se com Pierre Curie, todo mundo conhece, apesar dela não ter se doutorado na área ligada à medicina, porque foi na física, a descoberta dela teve um impacto direto na medicina. E ela foi a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel, de física e química. Enfrentou muitas barreiras. Inclusive, o primeiro prêmio Nobel dela, eles não queriam que ela recebesse. E o marido dela disse, não, ela tem que receber também. Ela compartilhou com o marido e com outro amigo dela. Volte aí, por favor. Aqui da Grã-Bretanha, nós temos Florence Nightingale, que é considerada a mãe das enfermeiras. Ela nasceu em 1820, morreu em 1910, serviu na Guerra da Crimeia, atendendo soldados, e ela que fundou a primeira escola de enfermagem. Próximo. E nos Estados Unidos, nós temos a primeira médica, Elizabeth Blackwell. Ela, em 1849, foi a primeira médica que se formou. Então, ela foi uma das primeiras realmente na história da medicina moderna, né, de todos os países. Era reformista, abolicionista. E sua irmã, Emily, foi a terceira mulher a se formar em medicina nos Estados Unidos. Próximo. Na Alemanha, Regina von Siebold foi a primeira médica da Alemanha que recebeu o diploma universitário. E geralmente elas iam mais para a área de obstetrícia, porque estavam muito acostumadas a atender as mulheres, né, que quando iam ter filhos. Próximo. Aqui no Brasil, a conhecida Ana Nery, que é a pioneira da enfermagem no Brasil, ela prestou assistência na Guerra do Paraguai. Próximo. Mas aqui no Brasil, a primeira médica mesmo brasileira a se formar foi Maria Augusta Estrela. Ela se formou nos Estados Unidos porque a lei aqui não permitia que mulher cursasse faculdade de medicina. Tinha já a faculdade em Salvador e no Rio, mas a lei não permitia. Então, com a ajuda de Dom Pedro II, que custeou os estudos dela, ela se formou. Depois ela volta ao Brasil, fundou o jornal feminista A Mulher e defendeu o direito das mulheres de serem médicas. Próximo.
Mas a primeira mulher médica brasileira que se formou numa faculdade, que foi na de Medicina da Bahia, foi a Rita Lobato, era do Rio Grande do Sul, e aos 21 anos ela conseguiu o diploma dela de médica, na Escola Médica do Brasil, como eu falei. E foi a segunda médica da América Latina. Próximo. Essa outra também é do Brasil, mas era uma imigrante belga. Ela era feminista e professora e formou-se em medicina nos Estados Unidos quando tinha mais de 40 anos. Exercia a profissão no Brasil. Marie Renaud. Próximo. Agora, para terminar, eu vou falar das mulheres que se destacaram na história recente da medicina, já no século XX. Próximo. Eu fiz um levantamento das mulheres que receberam o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia, no caso. Então a gente observa que foram só 14 mulheres, muito poucos, se for fazer a comparação com os homens. A primeira mulher que ganhou foi em 1947. Depois, em 77, na década de 80, tivemos 3, não tem nenhuma brasileira. E aí termina já em 2015. Próximo, já estou no final. Eu trouxe só 3 para mostrar dessas que ganharam o Prêmio Nobel. Essa era uma bioquímica dos Estados Unidos, mas ela nasceu em Praga, na República Tcheca. E em 1947 recebeu o Prêmio Nobel, como eu falei, pelos seus estudos sobre diabetes. Próximo. Outra que eu trouxe aqui é mais recente, essa Gertrude Lyon, também dos Estados Unidos, filha de imigrante da Lituânia. Ela recebeu o Prêmio Nobel em 88, juntamente com outros cientistas. Próximo. E a terceira é uma francesa, Françoise Barré-Sinoussi, nasceu em 47, ela ainda é viva. Nasceu em Paris, imunologista e virologista. Fez a carreira dela toda no Instituto Pasteur de Paris. E participou da descoberta do vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. E ela compartilhou o Prêmio Nobel com o famoso, Luc Montagnier. Próximo. E aqui é uma história que o Prêmio Nobel dela foi usurpado. Ela realmente, essa Rosalind Franklin, era britânica, uma química britânica, ela que descobriu a dupla hélice do DNA. Mas, quando ela apresentou em um congresso médico, 3 cientistas que estavam lá roubaram o trabalho dela e eles que ganharam o Prêmio Nobel. Só que ela morreu, depois foi descoberto tudo isso, ela morreu nova. A gente está vendo ali a data, não tinha nem 40 anos quando morreu de câncer. E não pôde mais receber porque o Nobel não dá para os que já morreram. Próximo. Agora uma homenagem antes da homenagem às médicas da academia, é só para vocês terem uma ideia aqui do recorte de gênero do Prêmio Nobel. As mulheres estão em lilás e os homens em verde. A diferença é assim, imensa. Enfim, nas categorias física e medicina, só 12 mulheres para 210 homens, e assim vai, né? A gente tem mais mulheres ali na paz, Prêmio Nobel da Paz e literatura. Mesmo assim, ainda dá uma diferença muito grande para os homens. Próximo. E essa médica, apesar de não ter recebido o Prêmio Nobel, eu trouxe porque ela é uma médica negra, ela já faleceu agora em 2019, ela foi pioneira, criadora do tratamento da catarata à base de laser. Ela tem depoimento dela que ela sofreu muita discriminação pelo fato dela ser negra. E foi muito difícil ela conseguir uma vaga no curso de medicina, nos Estados Unidos. Próximo. E agora o painel para homenagear as médicas aqui da Academia Cearense de Medicina, que nós somos pouquíssimas.
Só somos 9, né? Somos 9 mulheres. A academia são 68 cadeiras. Só temos 9 mulheres. Mas no momento são 62 cadeiras ocupadas. Então a diferença ainda é brutal na Academia Cearense de Medicina. Era isso que eu tinha para apresentar a vocês, e a minha conclusão é a seguinte: atualmente a maioria dos países garante às mulheres acesso igual à educação médica com os homens, embora nem todos garantam oportunidades iguais de emprego, e a paridade ainda não tenha sido alcançada dentro das especialidades médicas. Mas em muitas faculdades estão se formando mais mulheres médicas do que homens. Então, futuramente, evidentemente que as mulheres vão conquistar mais espaço até para essas premiações. Próximo. E obrigada aí pela atenção de vocês. E obrigada a vocês. Agradecemos a doutora Ana Margarida, e o senhor Argolo de Menezes fará a entrega do certificado de participação em sua homenagem. Palmas! A próxima apresentação, a sede